Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica e essa semana vai ser um vídeo mais curto, sem muita edição, justamente porque eu tô abarrotado de coisa do trabalho para fazer, tá? Mas semana que vem tem vídeos mais completos sobre esses assuntos que eu vou falar agora nesse vídeo, que é sobre Hitler e o nacionalsocialismo, mas dessa vez eu vou fazer como eu fiz com um vídeo aqui sobre as leituras essenciais para entender o fascismo. Eu decidi fazer uma pequena compilação das leituras que eu julgo ser as melhores para compreender o nacionalsocialismo e o pensamento de Hitler, na questão do pensamento, da ideologia em si, e algumas coisas sobre o regime, tá? Eu já expliquei num vídeo recente os meus motivos para estudar o fascismo e o nacionalsocialismo. Se você quer entender por que eu estou recomendando essas leituras para entender esse assunto, que é sensível, né, é polêmico, então veja esse vídeo que eu acabei de indicar. Mas eu também já vou dizer que aqui nós combatemos a idiotice e a criminalidade dessas ideias com estudo, com conhecimento, conhecendo essas ideias para melhor combatê-las, tá? Vamos deixar isso claro desde o começo. E vamos então à lista. O primeiro livro, como não podia deixar de faltar, que eu já o mencionei em algumas lives, né, e é um dos melhores livros já escritos, se não talvez o melhor, sobre a essência do pensamento político, social e econômico de Adolf Hitler, é o Hitler's National Socialism, do professor e historiador Rainer Zitelmann, que eu tenho também aqui em cópia física. É um livro estupendo porque ele pega, ele abarca desde o começo do pensamento de Hitler, que nós temos alguma documentação, que é desde 1919, por ali, até a sua morte, em vários assuntos, e como ele concebia certos assuntos, como ele via a burguesia, como ele via o proletariado, né? Qual era a relação dele com o marxismo em diferentes momentos da sua vida, como ele entendia a conspiração judaica, qual era a visão geopolítica dele de fazer a autarquia no leste, né? Qual era, enfim, a sua fundamentação de socialismo, né? E o porquê ele decidiu mudar o nome do partido de Partido dos Trabalhadores Alemães para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Tudo isso você encontra em grande detalhe de fontes, tanto diretas do Hitler, né, quanto os melhores historiadores, né, da historiografia. Então você encontra tudo isso nesse livro, que é uma leitura necessária, estupidamente necessária, e que precisa ser traduzida para o português, se quisermos entender o pensamento social e econômico, né, de Adolf Hitler. Então, por favor, façam primeiramente essa leitura se puderem, é essencial. O segundo livro que eu vou indicar se chama Hitler's Ethic, do professor e historiador Richard Weikart. Esse livro, quando eu comecei a lê-lo, eu não tinha muita fé, mas eu me impressionei muito com esse livro. É recente, de 2009, né? Mas é o primeiro livro na historiografia do pensamento de Hitler e do nacionalsocialismo que consegue mostrar a ligação da visão social darwinista de Hitler com a sua concepção de socialismo. Eu fiquei muito, muito impressionado, né, com a riqueza de fontes e argumentação desse aspecto do livro, né, que ele liga como o nacionalsocialismo, o socialismo racial de Hitler está profundamente embrenhado na sua concepção social darwinista de luta de raças. Porque o socialismo para Hitler é uma consequência das características biológicas da raça ariana, né, que ela evoluiu para ser socialista. Isso está muito, muito bem explicado e documentado com fontes, nos discursos e nos escritos de Hitler, e também com uma pletora de outros historiadores. Então, leiam esse livro, por favor. Traduzam-no, se for possível, né, porque é outro livro estupendo e necessário sobre esse assunto que precisa ser mais discutido. Okay? Então, Hitler's Ethic, do professor Richard Weikart, é uma leitura também essencial e imprescindível. Agora eu vou falar outro livro do professor Richard Weikart, né, que ele é um historiador e um estupendo também, que é o Hitler's Religion. Quando o livro anterior fala da ética, né, vamos forçando o uso dessa palavra ética de Hitler, esse livro agora fala sobre a religião de Hitler, porque Hitler nunca especificou publicamente qual era a sua verdadeira visão religiosa. E nos discursos privados ele sempre foi muito ambíguo, né, circunspecto, ele também não falava muito isso. Mas esse livro é o melhor da historiografia também, que ele busca reconstruir
né, de todos os relatos que nós temos das falas esporádicas de Hitler, qual era a visão religiosa do Führer. E Richard Weikart, vou dar um spoiler aqui, ele chega à conclusão que Hitler não era um cristão, não era, né, um muçulmano, e ele não era também nenhum tipo de tradicionalismo religioso, né? Ele era, na verdade, um panteísta, que acreditava nas leis da natureza, que para ele era equivalente às leis da evolução da espécie, da luta de raças, tudo tem a ver com o social-darwinismo, na verdade, né? Então acho que esse é um livro essencial também para começarmos a debelar vários mitos sobre a religião de Hitler, que muita gente ainda acredita que ele era um cristão, o que, pelas fontes que nós temos e pelo que ele falava nas conversas privadas, né, é um completo absurdo, né? Falar que Hitler era cristão é um completo absurdo. E esse livro vai explicar o porquê, ok? Fica essa dica aí também. Esse livro aqui é do Eberhard Jekyll, Hitler's Weltanschauung, A Blueprint for Power. Esse livro foi o primeiro, lá nos anos 70, a defender a ideia que Hitler tinha uma Weltanschauung, né, uma visão de mundo, uma ideologia, porque até então, veja bem, mais 30 anos após a morte de Hitler, estamos nos anos 70, ainda se achava que ele não tinha uma ideologia, não tinha uma visão de mundo coerente, né? Eles achavam que o Hitler era um maluco, que só queria, né, expandir o seu império e matar quem ele não gostava, né? E o Herbert Jekyll, ele fala, não é bem assim. Olha só, compilei tudo isso que Hitler falou e escreveu, e na verdade podemos ver aqui que ele tinha uma visão de mundo muito mais complexa, né, com elementos que nós desconhecíamos e que precisamos conhecer para avançarmos o nosso conhecimento do nacionalsocialismo. Então esse livro ele meio que abre as portas para que livros como o do Rainer Zittermann e o do Richard Weikart possam surgir nas décadas posteriores. É esse livro que abre a discussão, né, e convence muita gente, e finalmente convence de que Hitler não era só um maluco aleatório que fez um monte de bobagem. Ele fez um monte de bobagem, ele era um maluco, mas ele era um maluco com uma ideologia, com ideias que ele defendia. E para entendermos o porquê e o que ele fez, um monte dessa desgraça que ele fez, nós temos que entender essas ideias. Então esse livro é o ponto inicial dessa discussão na historiografia, ok? Então eu acho que é uma leitura boa ainda de ser feita. Muitas das obras posteriores, né, já complementaram esse livro, já trouxeram vários aprofundamentos e novidades. Mas esse livro começa a discussão, então eu tenho a obrigação de deixá-lo aqui para quem tiver a curiosidade de lê-lo, ok? Agora nós temos o grande livro The God's Alley, Hitler's Beneficiaries, Plunder, Racial War and the Nazi Welfare State. Bem, esse livro é de 2004 e ele causou um grande alvoroço na Alemanha e na historiografia, porque ele traz, em grandes detalhes, todos os aspectos do Estado racial socialista e como esse Estado racial socialista que eles estavam começando a criar ali na Alemanha estava ligado essencialmente às expansões imperialistas, né, do leste, do Lebensraum, de fazer a autarquia. E esse livro ele traz todo o programa de welfare que os nazistas começaram a implementar lá na Alemanha, né, e como esse welfare foi recebido pelos beneficiários, pela população, e como a população via esse tipo de welfare state, né, que os nazistas estavam fazendo, e como eram as justificativas na ideologia nacional socialista para fazer um estado de bem-estar social para a raça ariana, né, às custas da destruição, né, dos judeus e outras raças que eles viam como inferiores. Então eu acho que é um livro muito, muito essencial de ser lido e também traduzido, que explica como, na ideologia nacional socialista, a construção da Volksgemeinschaft, né, da comunidade nacional socialista, é intrinsecamente ligado com a ideia social darwinista de expansão da raça, de pegar o Lebensraum, de extermínio de outras raças, de aniquilação física de outros seres humanos de raças que eles viam como inferiores. Isso tudo está ligado na ideologia e esse livro mostra que na prática também foi assim, né? Mostra relatos, dados, tudo. Então é um livro muito importante para se ter também um conhecimento histórico mais aprofundado, ok? Esse livro aqui agora é uma compilação, também acho que com o Rainer Zittermann ele participou dessa compilação, que é o The Nazi Elite. Esse livro é muito bom porque ele traz vários tópicos, cada um dedicado a um líder ou pessoa relevante do movimento nacional socialista, né? Martin Bormann, Hitler, Goebbels, Himmler,
Heydrich, o Gottfried Feder, o Rosenberg, né? E assim vai. Vários caras ali. E é bom porque ele traz um esboço bibliográfico de cada um deles, explica um pouco as ideias de cada um, né? Faz uma introdução às ideias de cada um, e um pouco também qual era a relação deles, né, no nacionalsocialismo, tanto na fase do movimento, depois na fase do poder e depois da guerra, e o que aconteceu com eles. Então eu acho que é um livro muito bom para você ter uma ideia geral das personalidades e das ideias dessas personalidades que eram as cabeças e tomavam as decisões, né, na Alemanha nacional-socialista, tanto no movimento quanto na tomada do poder e depois na guerra, né? Eu acho que é um conhecimento muito importante, que pode ser adquirido facilmente de maneira muito esquemática e didática por meio desse livro, ok? Então fica a dica aí novamente. Agora eu vou falar um livro do Otto Wegener, que se chama Hitler, Memoirs of a Confidant. Bem, Otto Wegener, ele foi um ajudante de Hitler. Ele foi um dos, né, durante a fase do movimento, até mais ou menos a começo de 1933-34, ele foi um cara que era muito próximo de Hitler e ele ficou encarregado de questões econômicas do Partido Nacional Socialista, né? E ele teve várias conversações de Hitler sobre assuntos de economia, de socialismo, de nacionalismo. Então o Otto Wegener, ele faz esse é um livro escrito já depois que ele sobrevive à guerra, então é depois, né, de Hitler morrer, depois de acabar o nazismo, em que o Otto Wegener ele escreve as suas memórias e as suas recordações de suas conversas com Adolf Hitler. E é por meio dessas conversas que nós temos insights de como Hitler falava abertamente, né, sem pudor, para pessoas que ele confiava sobre assuntos muito sensíveis como a economia, propriedade privada, socialismo, né, comunismo, como é que seria a sociedade nacional socialista, o que significa ser socialista para Hitler. Então é uma fonte muito rica, né, de falas e de momentos no qual Hitler estava descontraído e falando abertamente o que ele pensava para pessoas de sua confiança sobre assuntos que são muito debatidos hoje em dia e são há muito desconhecimento, né, sobre a economia do Hitler, que ele pensava sobre socialismo, né, sobre nacionalismo, a privatização, estatização. Então esse livro ele dá um insight muito bom e muito importante no verdadeiro Hitler, de questões econômicas e sociais. Então fica a dica aí desse livro também muito bom do Otto Wegener. Agora esse próximo livro aqui é o do Henry Ashby Turner Jr., que é o German Big Business and the Rise of Hitler. O nome já diz, né? É a relação do grande capital e the rise, a ascensão de Adolf Hitler. E esse livro ele é muito bom porque ele relata e explica a questão do capital financeiro e do capital em geral e o nazismo que os marxistas gostam tanto de dar ênfase e falar, certo? Bem, esse livro ele esclarece que o Big Business não foi relevante para a ascensão do movimento nacional socialista até 1933. Depois de 1933, quando ele é apontado o chanceler, ele tomou poder, a relação muda e acontece, né, uma mudança de apoio do capital para Hitler. Mas até então, no Rise of Hitler, na ascensão de Hitler, desde o movimento até a tomada de poder, ele explica muito bem a relação do capital com a ascensão do nazismo. Ele explica como não é tão fácil falar que o capital e o capital financeiro construíram Hitler, né? O Hitler era uma cria do capital financeiro. Isso é uma grande besteira que os marxistas continuam a falar sem nenhum embasamento, e esse livro ele explica exatamente o porquê. Isso tudo é besteira, né? É um dos melhores livros até hoje já escritos sobre essa questão, que tem tradução em inglês, tá? Então, se querem se livrar essa teoria marxista, né, sem sentido de capital financeiro e Hitler, leiam esse livro, então, German Big Businesses and the Rise of Hitler, ok? Esse próximo livro agora é do Robert Gallatley, Hitler's True Believers and How Ordinary People Became Nazis, né? É um livro que já fala sobre a vida das pessoas, né, na Alemanha, e como essas pessoas que até então não eram, pelo menos abertamente, antissemitas, né, ou tão nacionalistas, quando chega Hitler ao poder, elas vão se convencendo e elas vão aceitando, né, essas visões de Hitler, antissemitas, nacionalistas e tal. Então esse livro ele é recente, né, então ele é muito bom porque ele traz o escopo bibliográfico dos mais recentes, né, do que foi feito recentemente. E ele traz essa visão mais centrada no povo alemão e a relação do povo alemão com
o nacionalsocialismo que estava em ascendência, como discursos de Hitler, né, tiveram influência no povo, né, como é que o povo se comportava antes e depois na ascensão do nacionalsocialismo, né, o que o nacionalsocialismo influenciou na mentalidade do povo e como ele foi convencido, digamos assim, a se tornar o nacionalsocialista, né, se não ativamente, pelo menos passivamente, né. Então esse livro ele faz um grande serviço para explicar isso, né? Então eu acho que é uma leitura também muito boa, muito essencial para compreender esse aspecto mais social do povo e da relação, né, do pensamento popular com o nacionalsocialismo. E o próximo livro aqui é The Nazi Symbiosis, da Sheila Faith West, certo? É um livro de 2010, ele é relativamente recente, então ele traz praticamente o estado da arte na bibliografia e na historiografia sobre a biologia nacionalsocialista, a genética nacionalsocialista e como eles tentaram criar um novo homem de maneira científica, né? De maneira médica, científica. Então ela traz todo um relato de como funcionava essa estruturação do mundo médico, do mundo da genética, da biologia dentro do nacionalsocialismo e como o partido e a ideologia nacionalsocialista influenciou o mundo médico, o mundo da biologia para os fins políticos, né, raciais de criar um novo homem, né, fazer a simbiose nazista, the Nazi symbiosis. Então ela pega ela traz um monte de pessoas, né, de médicos influentes e pesquisadores, né, como eles trabalhavam nos institutos, como o partido influenciava esses institutos, né. E nisso vocês também vão ver, né, a figura do Dr. Mengele, né, que é famoso, e ele está envolvido nessa grande estrutura, né, de mudar o indivíduo de maneira biológica, fazer um novo homem nazista de maneira biológica. Então é um livro muito bom nesse sentido, acho que é o melhor até hoje que existe, tá? Então fica essa recomendação. E o último livro aqui que eu vou indicar é o clássico do Gunther Heimann, The Vampire Economy, Doing Business Under Fascism. Bem, ele fala errado, né? Não é fascismo, esqueçam esse título dele, é nacionalsocialismo, tá? Mas eu acho esse livro ainda muito bom, embora ele seja bem antigo, ele é de 1939, então praticamente antes da guerra. Mas eu acho muito bom, porque ele fala enquanto as coisas estavam acontecendo, ele tinha acesso a muitos dados e relatos que estavam muito frescos na época, né? Então é por isso que ele é um clássico até hoje. E ele explica nesse livro como, na fase de poder e do rearmamento, como os nazistas eles, né, destruíram a propriedade privada, fizeram um monte de estatismo, controle de produção, acabaram com a liberdade de contrato, né? Como eles manipularam os empresários, né, para os fins políticos do Partido Nacional Socialista, né? Eu acho esse livro muito bom ainda hoje, porque ele traz muitos relatos pessoais de empresários e pessoas que lidavam com a produção econômica lá no Terceiro Reich de maneira direta. Ele tinha acesso a essas pessoas, ele falou com muitas delas, ele pegou cartas dessas pessoas e traz nesse livro, explica de maneira direta uma pessoa que viveu aquilo, como era fazer negócios sob o regime nacional socialista. Então por isso que esse livro ainda é muito valioso e ainda vale a pena a leitura, ok? Fica aí então a última indicação de livro. Então é isso aí, pessoal, essas são as indicações que eu faço de leituras essenciais sobre Hitler e o nacionalsocialismo, que eu acho que são leituras muito importantes. E como vocês podem ter notado, nenhuma delas está traduzida para o português, para você ter uma ideia então da defasagem que a nossa sociedade brasileira tem do nacionalsocialismo e do pensamento de Hitler. E mesmo assim, mesmo tendo um conhecimento muito escasso, muito raso sobre isso, nós nos xingamos na internet de nazista toda hora. Então nós não temos conhecimento sobre isso e fazemos um festival de ignorância, que é um desserviço para a nossa inteligência brasileira, certo? E para esses tipos de discussões políticas. Então vamos começar a nos educar, vamos começar a nos inteirar desses assuntos para pararmos de perdermos tempo nos xingando de coisas que nós não compreendemos na internet, começar a compreender esses assuntos para melhor reconhecê-los nos discursos de indivíduos ou de grupos que querem se estabelecer, né, que buscam poder. Temos que conhecer essas ideologias nefastas e criminosas para melhor combatê-las. Não é com a ignorância e o desconhecimento que nós iremos combater o nazismo e o fascismo, é com o conhecimento, né, bem solidificado, bem feito, que nós vamos então conhecer nosso inimigo para combatê-lo, ok?
Fica aí então as dicas de leitura e até semana que vem.